ficando em pé, convido para que tomemos esse texto como norte para nossa ministração da palavra. Mateus 16, 18. Está escrito assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quem crê, diga amém. Amém. Eu gostaria de pedir para que a igreja repetisse a última parte, que será o destaque para a nossa pregação. A última parte: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, com bastante convicção: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Nós queremos Te ouvir. Pedimos, Pai Santo, que Tu estejas falando conosco nessa noite. A cada um de nós que aqui adentrou, que nós possamos, ó Deus, sermos edificados pela Tua palavra, de tal maneira que nós não saímos aqui como nós entramos, mas possamos sair daqui crendo mais no Senhor, no poder do Senhor, na graça do Senhor, naquilo que o Senhor faz na nossa vida e na vida da igreja ao longo do tempo e ao longo do percurso da história. Pai, toma-nos em Tuas mãos, unge-nos para isso, e cada vida que aqui está esteja soprando sobre cada cabeça, sobre cada pessoa, com sua brisa suave, ó Deus, visitar a cada coração, a cada vida, pelo poder da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. Que nós, como igreja reunidos aqui, possamos ouvir o que diz a Tua palavra e o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Em nome de Jesus que eu oro, agradeço, confio, entrego tudo nas mãos divinas do Senhor. Amém, amém e amém. Podeis assentar. O tema desta palavra é caminhando com esperança, vivendo pela fé, vencendo pelo amor. Caminhando com esperança, vivendo pela fé, vencendo pelo amor. Esses três pilares fazem sentido nesta data, nesta noite, nesse dia, à luz do que está acontecendo aqui, à luz de tudo que aconteceu desde o início da nossa denominação. O 31 de julho é para nós uma data diferente, ainda que hoje não seja o 31, mas é o domingo mais próximo do 31, em que a gente se reúne. Desde ontem nós estamos celebrando por todo o Brasil. Onde tem uma IPI, lá tem um culto de gratidão a Deus por mais um ano de caminhada, 121 anos, 121 anos. Noite de celebração, mas noite de serviço também. Noite de gratidão, mas também noite de reflexão. De estarmos avaliando um pouco a nossa caminhada como igreja, como que tudo aconteceu até aqui, e sem nenhum ufanismo, ou seja, achar que tudo foi muito fácil, porque não foi nada fácil. Repito e friso, sublinho, não foi nada fácil. Mas, ainda que não tenha sido fácil, e não nada nos impede, pelo contrário, essas próprias dificuldades nos convidam a declarar mais uma vez: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós somos, na verdade, queremos começar por aqui. Nós somos uma igreja imperfeita, constituída de pessoas imperfeitas, mas que creem e servem e querem melhorar suas vidas junto a um Deus que é mais do que perfeito, que é o nosso Deus, que é o Deus da história. E queremos tratar de como aconteceu essa história da IPI do Brasil, mas não como um movimento humano, mas, sobretudo, como mover do Espírito Santo através de alguns homens aos quais Ele levantou, para que ela viesse a existir antes mesmo dela vir a existir. Por isso também evoco a célebre frase do fundador, me refiro a Eduardo Carlos Pereira, que dizia assim: a história
é a mestra da vida, e a memória, o facho de luz para o futuro. Uma sábia frase que nos norteia, inclusive a nossa fala. Povo sem história é povo sem memória. E povo sem memória é povo sem futuro. Portanto, nós temos uma história, não podemos perder essa memória para que nós possamos ter um futuro no Senhor. É até uma ingratidão não reconhecer a história, o que aconteceu antes, achar que tudo está acontecendo agora. E me desculpe, mas parece-me que, de um modo geral, as pessoas andam sofrendo uma espécie de uma amnésia histórica, pensando que as coisas, ou que a própria história está começando só agora. A história é de tudo. As pessoas estão vivendo bem assim, não consideram os fatos antecedentes. Mas nessas colocações, e para que norteie nosso raciocínio, a nossa fala e os nossos sentimentos, porque é um tema que mexe muito, particularmente comigo. Mexe muito comigo, me empolgo com o tema da IPI do Brasil. Mas nós vemos isso como movimentos do Espírito Santo na história da igreja. Não movimentos de homens, mas movimentos do Espírito Santo na história da igreja. E o primeiro movimento que eu gostaria de ressaltar é lá no primeiro século, na igreja de Atos dos Apóstolos, o primeiro movimento, quando surge a igreja, quando é fundada a igreja, lá no Pentecostes. Então, a nossa igreja é uma história que começa antes. Lá no Atos dos Apóstolos, com o Pentecostes, que é o primeiro movimento que eu colocaria a igreja, primeiro movimento do Espírito Santo, já no primeiro século, na primeira metade do primeiro século. Um segundo movimento que a gente coloca, ao qual também chama atenção, é o movimento ocorrido em 1517, século XVI, a chamada Reforma Protestante. A Reforma. Foi outro movimento do Espírito Santo. Foi outro movimento do Espírito Santo. Primeiro movimento, Pentecostes. Segundo, a Reforma. Um terceiro movimento do Espírito Santo, ao qual me refiro, eu gostaria de considerar a chegada do presbiterianismo no Brasil em 1859, no dia 12 de agosto deste ano. 1859, Rio de Janeiro, Archibald Green Simonton chega, com seus 26 anos, com a sua esposa, para uma terra estranha, qual a nossa, e vai começar a história do presbiterianismo brasileiro. Então, eu faço essa referência histórica e quero convidar a igreja a reconhecer como mais um movimento do Espírito Santo. Não por acaso. Eu não sirvo um Deus ao acaso. E você também não. Eu creio que você também não. Que as coisas acontecem por acaso. E se não acontece por acaso, é pela ação do Espírito Santo, que agiu na vida dessas pessoas para que chegasse até aqui. E por último, o quarto movimento do Espírito Santo, eu me referiria ao próprio nascimento da IPI do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente, no dia 31 de julho de 1903, com o fundador, o líder do grupo, no caso, chamado Grupo Eduardista, reverendo Eduardo Carlos Pereira, mais 6 pastores, ele formando o grupo dos 7 pastores, e mais 15 presbíteros, né? Onde a história relata que 13 na noite do 31 e 2 no dia seguinte, fazendo um total de 15 presbíteros. Né? Então, seriam 7 pastores, 15 presbíteros e as mulheres. E isso nós precisamos rever, inclusive, as narrativas históricas a respeito disso, porque até então elas ainda estão sofrendo um apagamento histórico. E isso alguém mais habilidoso do que eu precisaria levantar na história da igreja e trazer a lume. Isso aí, a história das mulheres no surgimento da igreja. Porque eles não eram pessoas avulsas. Tinham suas esposas e seus filhos. Então, contando aqui essas pessoas, dos pastores e presbíteros, dariam 22 pessoas, que significariam 22 famílias, fundando a igreja, que logo iriam se reunir no outro dia para organizar a Igreja IPI do Brasil. Nós somos informados que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
ela se forma por questão de decidir, né, o não concordar, e coloca-se o tema somente da maçonaria. E alguns dos historiadores mais críticos, de linha mais crítica, coloca como sendo a mão do gato para tirar a castanha do fogo. Seria uma boa desculpa, como sendo a boa desculpa para que tudo acontecesse. Na verdade, meus irmãos e irmãs, igreja, havia tantas outras questões tão sérias e merecedoras de atenção, tantas quanto essa a qual já me referi, a questão maçônica. Na verdade, não foi um simples racha, não foi uma simples divisão, não foi um simples cisma que ocorreu no seio da igreja naquele momento, mas se tratava de uma situação insustentável que vinha se arrastando por 4 lustros, é o que colocam os historiadores, ou seja, 15 anos no seio da igreja. E já não dava mais para suportar aquela situação insustentável de mais de 15 anos, que não foi somente a questão maçônica que vinha abalando a vida da igreja, mas, sobretudo, assuntos que mexiam com a fidelidade à palavra, a fidelidade ao evangelho, a fidelidade ao senhorio e realeza de Cristo, sob o sopro do Espírito Santo. E com essas lentes da fé, é que se percebeu, ou se possibilitou, melhor dizendo, enxergar melhor os fatos daquela época, e essas mesmas lentes da fé, segundo o Espírito, que nos permite, com essas lentes, nós enxergarmos melhor essa história. Vamos aos outros motivos tão profundos quanto a esse já conhecido e tão propalado da maçonaria. Havia um desentendimento constante entre os missionários americanos. Eles formavam 2 grupos, missionários do norte e missionários do sul, da igreja do norte e da igreja do sul. E eles não se entendiam mais. Primeiro, pela questão da escravidão no Brasil, movimento libertacionista, movimento abolicionista, e também por outras questões que estavam mexendo com a vida eclesiástica. Uma disputa, onde seria o seminário da igreja? Como seria a evangelização da igreja? Seria pela via direta, pela via indireta? O seminário vai ser no Rio, o seminário vai ser em São Paulo, o seminário vai ser em Campinas, onde vai ser? E não se desliava essa situação. E, ao mesmo tempo que tudo isso acontecendo, ninguém preocupado com a questão da evangelização, com a questão da missão nos rincões do Brasil, no território nacional. E não havia atenção, não estava havendo a devida atenção, a atenção merecida às chamadas missões nacionais. Vocês estão brigando aí por essas questões e estão esquecendo dos campos que estão brancos e precisando de trabalhadores. Então, Eduardo Carlos Pereira, com seu grupo de pastores e presbíteros, cria um documento aqui chamado a Plataforma, e nesse documento eles vão elencar alguns pontos. Muito interessante. E eu acredito que isso é mais forte do que o primeiro ponto, outra vez, já propalado aqui. Primeiro ponto. Queremos uma igreja absolutamente independente. Nós queremos uma igreja com autonomia. Nós queremos uma igreja sem tutela. Nós queremos uma igreja sem controle. Nós queremos uma igreja sem dominação dos americanos. Nós queremos uma igreja com sustento próprio. Essa visão anti-imperialista soprou naqueles corações, no sentido de eles terem liberdade para poder ter uma igreja com a feição mais abrasileirada. Que é o segundo ponto, que foi documentado. Queremos uma igreja brasileira, com uma educação teológica própria da igreja, pela igreja, para os filhos da igreja. Ou seja, algo que tivesse vinculado à realidade brasileira, à cultura brasileira, ao jeito brasileiro de ser e viver dentro da nossa realidade, e não
uma espécie de norte-americanismo do evangelho aqui no nosso país, como até hoje acontece, mas uma igreja mais abrasileirada. Na verdade, quem havia dado esse start, ou esse spoiler, foi José Manuel da Conceição, o ex-padre convertido, que é chamado por historiadores até de fora do país, Émile Loulard, francês, ele é chamado de o Lutero brasileiro. E a nossa cidade tem o privilégio de ter uma avenida com seu nome. Ele andou por essas terras aqui, evangelizando, o reverendo José Manuel da Conceição. Ele também já não concordava com uma igreja meio tipo norte-americanizada. Ele defendia já essa questão de uma igreja com uma feição mais morena, mais brasileira, mais latino-americana. Inclusive, Eduardo Carlos Pereira ele tem obras sobre isso, né, sobre a religião cristã e a igreja na América Latina. Ele escreve também sobre a fé cristã e a escravidão. Muita coisa para ficar resumido só na questão maçônica. É muito mais do que isso. A riqueza é muito maior da nossa história pela graça divina. Pela graça divina. Então, uma igreja autônoma, uma igreja mais brasileira e uma igreja cuja supremacia estivesse nas Escrituras, que não estava tendo. Uma situação muito parecida com aquela que aconteceu no contexto da reforma, porque outras coisas além das Escrituras estavam sendo colocadas no primeiro plano. E ele se levanta e evoca a realeza absoluta e exclusiva de Jesus Cristo. Ou seja, o que nós queremos é uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E eles vêm com a proposta para apresentar, e apresentaram o Sínodo de 1903. O Sínodo, naquela época, é o que hoje é na IPB, o Supremo Concílio, e o que é hoje na IPI, a Assembleia Geral, era o Concílio Maior. O Sínodo de 1903 eles apresentam esse documento como uma resposta, mais do que uma proposta, uma resposta clara, uma resposta cristã, uma resposta bíblica, uma resposta necessária para a vida da igreja, para indicar os rumos da igreja. Todavia, a proposta foi derrubada. A proposta foi vencida. Se tornaram minoria. Aí vamos relembrar um pouco. Lendo a história e trazendo para nós. Para quem nunca ouviu contar um pouquinho, tenham paciência comigo, porque às vezes a história dá um pouquinho de sono. Mas essa história precisa ser contada. Quem não tem história perde a memória, quem não tem memória perde o futuro. A noite do 31 de julho de 1903, o Sínodo reunido, não tem acordo. O documento falava pedimos, não falava exigimos, não falava nós queremos, não falava se não for assim, nada disso. Pedimos. E pedia aquilo que pedia. Eduardo Carlos Pereira, depois vencido com seu grupo, sobe à tribuna e vai dizer o seguinte: vós ouvireis falar de nós. Nós ouviremos falar de vós. E um dia, perante o juiz, nós nos encontraremos. Aquilo provocou um silêncio total no lugar onde estavam. Aquelas palavras encheram aqueles corações de emoção. Em seguida, reverendo Eduardo Carlos Pereira e seus companheiros, 6 pastores, 15 presbíteros, saíram da Rua Maranhão em direção a 24 de maio, onde ficava o templo da primeira igreja de São Paulo, capital, saindo daquela reunião com lágrimas à face, chorando, se despedindo. Eles tiveram que ouvir muitas coisas, que não vale a pena, às vezes, a gente trazer para não acirrar ânimos, mas saíram dali nessa situação. E naquela mesma noite, ainda que avançado horário, imaginem, entrem na cena. O grupo saindo, vai para outro lugar,
Vão para casa? Não. Eles vão se reunir em outro lugar. E lá eles vão começar a cantar, orar e chorar. Choraram muito. Oraram ao Senhor. Discursavam. Vinha um, falava. A hora que aquele terminava, com brados efusivos, os que estavam presentes gritavam: pela coroa real do Salvador. Vinha outro, falava em nome do Senhor, dizia, colocava os propósitos para a vida da igreja nascente, seguido do brado, pela coroa real do Salvador, que soava como um aleluia, naquele momento ali entre aqueles homens. Por que tudo aquilo? Para ressaltar, pela coroa real do Salvador, para ressaltar a realeza de Cristo. Estavam tirando Cristo da realeza. Para ressaltar isso. Colocar Jesus Cristo no lugar dele. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Pela coroa real do Salvador, toda vez que você ouvir, ou toda vez que você falar essa frase, tenha essa consciência de que é ressaltar a realeza e o senhorio de Jesus Cristo. Amém? É esse o propósito. E ali, eles reunidos começaram a cantar. Ou cantavam, entre falas, cânticos, e não só uma vez, cantaram várias vezes o mesmo hino. E os hinos que eles cantaram foram os mesmos hinos que nós já cantamos e o que vamos cantar no final do culto. O Cantai a Cristo, o Salvador, foi um dos hinos cantados naquela noite. Chuvas e bênçãos, que segundo o historiador Vicente Temudo Lessa, em seu livro O Apostolado, de Eduardo Carlos Pereira no Brasil, página 88, o primeiro parágrafo, ele lá registra que chuvas de bênçãos foi o hino mais cantado naquela noite, crendo que as promessas de Deus viriam sobre a IPI do Brasil. A igreja, sobre a vida da igreja. E por último, o hino cantado também foi o já famoso Pendão Real, que se torna como uma espécie da Marselhesa da IPI do Brasil, o hino nacional da IPI do Brasil, o hino oficial da IPI do Brasil. Assim nascia aquela que, para quem não sabe, se tornaria, e graças a Deus se tornou, a primeira igreja evangélica brasileira, genuinamente brasileira. Ah, mas veio igreja antes, a congregacional, mas não sei que igreja. Veio, mas eram igrejas de missão do exterior. E a IPI do Brasil, ela nasce agora com missionários nacionais, sustentada com dinheiro dos brasileiros, independente do dinheiro de fora, com autonomia, sem controle, sem tutela, sem domínio, mas pela fé. E é assim que ela vai iniciar a sua história. E ela é reconhecida pelos historiadores, alguns até falam, a primeira igreja brasileira. Não só evangélica, a primeira igreja brasileira. Genuinamente brasileira. Mas como nós estamos no contexto evangélico, a primeira igreja evangélica brasileira. Não estou aqui pregando a igreja, estou falando do poder de Deus. Amém? Não quero pregar placa, quero falar do poder do Senhor. Como que Deus age na vida do seu povo. E ela nasce com o nome, conforme a grafia da época, Igreja, não I, Igreja Presbiteriana com Y, Igreja Presbiteriana Brasileira, que eu até gostaria que fosse esse nome. Acho mais interessante do que do Brasil, né? Igreja Presbiteriana Brasileira, até à luz da sua própria história. Nós temos, e agora me dirijo mais diretamente aos presbiterianos independentes já, nós temos pelo menos 3 símbolos. E esses 3 símbolos são o hino, Pendão Real, que é cantado por outras igrejas também, mas ninguém canta como presbiteriano independente. Ninguém se sinta ferido por isso. E nós temos, graças a Deus, visitantes aqui com a gente. Como presbiteriano independente, que conhece essa história, quando canta, ele chora
Ele se emociona porque naquela noite não foi nada fácil. Hoje está bonito. Estamos alegres aqui. Está tudo lindo. Mas aquela noite foi sofrível. Aquela noite memorável. Então, um dos símbolos é o pendão real. Um outro é o estandarte. É o estandarte, que foi a continuidade da imprensa evangélica que já vinha. E o estandarte vai ocupar o lugar dele e vai ser considerado o órgão oficial de comunicação da igreja. Naquela época não tinha internet, né? Não tinha nada disso. E hoje existe, inclusive, o estandarte disponibilizado através dos meios das plataformas, aí, através das tecnologias da vida. Mas eu ainda sinto saudade do estandarte físico, que você, papel tem cheiro, você folha, você corre os olhos, você degusta melhor. Me desculpe, mas eu tenho essa memória afetiva tão boa para a minha vida. Quantos artigos bons eram lidos e eram temas, assuntos que educavam a vida da igreja, doutrinava a igreja. Doutrinava no sentido não de querer pôr numa caixa, mas no sentido de orientar, instruir, para que as pessoas não se deixassem levar por algumas ondas, como sempre aconteceu. Pendão real, jornal estandarte. Qual seria o terceiro, pastor? Exatamente essa frase célebre, pela coroa real do Salvador. Também simboliza como dístico oficial da IPI do Brasil. Antigamente, em todos os documentos da IPI, antigamente tudo era feito de uma forma física, as cartas que nós recebíamos, todas elas vinham timbradas embaixo, pela coroa real do Salvador. Uma referência histórica, muito forte, aludindo, como nós dissemos, à realeza e senhoria de Jesus Cristo. Agora pergunto, igreja, pensa comigo. Foi o homem que escreveu essa história? Não foi o homem. Quem escreveu a história foi o Espírito Santo. Por isso que nós colocamos os movimentos do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo, que sopra. O Espírito Santo é bem assim. Ele sopra onde quer. Ele sopra quando quer, ele sopra como quer. E aquela igreja que nascia, que é a nossa igreja, ainda que desacreditada e que achavam que não ia dar em nada, que ela não aguentaria, porque não tinha recurso, porque não tinha dinheiro, ela não subsistiria, porque não tinha dinheiro, como que vai sobreviver só com o tostão? Mas o tostão, mesmo com o tostão, mas com Deus sobreviveu. Ao ponto de proporcionalmente arrecadar mais do que a igreja mãe e crescer mais do que a igreja mãe nos primeiros 20 anos ou 40 anos da sua história. Tudo por conta do sopro do Espírito Santo. E daí ela é chamada. É nesse contexto que ela passou a ser chamada carinhosamente como Igrejinha dos Milagres. Jeito gostoso que a gente gosta de se referir a essa igreja também. Que é uma igreja pequenininha no tamanho, mas que milagres Deus tem operado aqui. Amém? Milagres Deus tem feito nesse lugar. Nas vidas aqui, sem nenhuma pretensão de ser igreja grande. Hoje nós estamos falando para a escola dominical, hoje de manhã, história de grandeza, grandeza, grandeza. O reino nasce como uma sementinha. Tamanho de um grãozinho de mostarda. Tudo que é muito grande, muito grande, muito grande. Não sei se está o reino. Tudo que é muito grande, muito vultoso, encanta os olhos. Será que ali está o reino? O importante é estar o reino. O mais importante é estar o reino. E eu reconheço, e convido a você, meu irmão, a reconhecer também essa história como a história do reino de Deus se expandindo. E ele vai se expandindo, vai ganhando o interior de São Paulo, o sul de Minas Gerais, atingindo o norte do Paraná e depois se espalhando para outros eixos do país. Pasmem, aqui em Sorocaba, ela foi fundada em 1903. No dia 12 de março do ano seguinte, 1904, ela chega em Sorocaba. Naquela igreja que nós tivemos lá. Na primeira igreja da Rua 15. Um ano depois já chega o reverendo Bento Ferraz.
tempo corre, os dias se passam, surge um trabalho dos independentes em Votorantim, e a igreja nasce às vésperas do nascimento da cidade. Ou que ano nasceu a cidade de Votorantim? Em 60 nasce a igreja. No ensaio, ali naquele, já vinha a discussão da emancipação. Em Votorantim, 1960, mas desde antes já com o trabalho acontecendo no Carlos Mariano, depois ali na Vila Albertina, e as coisas vêm vindo. Aí vem vindo, parou? Não parou. Não vamos falar do Itapeva, mas foi até o Itapeva. Aconteceu o que aconteceu. Chegou aqui. Chega aqui. Na década de 80, junto com o conjunto habitacional. E aí, adquirida a casa, começa a funcionar como congregação, e as coisas vão indo, hora vai, hora não vai, hora não vai. Mas o que nós lemos na Bíblia? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E não prevaleceram. Ela está viva aqui hoje. Para a glória de Deus. 2015, ela acontece organizada pelo presbitério de Sorocaba. Tive o privilégio de participar dessa organização. Mas, meus irmãos, mais uma vez, para nós não cairmos no ufanismo, fizeram de tudo para acabar com a igreja já no primeiro século. Vou repetir. Fizeram de tudo para acabar com a igreja já no primeiro século. Lá atrás, em Atos dos Apóstolos. Mas a igreja acabou? Não acabou. Surge a reforma. Fazem de tudo para acabar com o movimento reformado. Lutero, os pré-reformadores, John Hus, Zwinglio e outros da época, Wycliffe e outros, fizeram de tudo, mataram um, sacrificaram outro, martirizaram outro, para sufocar a reforma, para acabar com a reforma. Acabou? Não acabou. As portas do inferno não prevaleceram e não prevalecerão contra a igreja. A Igreja Presbiteriana Independente, quando inicia, não querem deixá-la iniciar. Achavam que ela ia acabar, mas não acabou. Glória a Deus. Porque as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. E Deus seja louvado. E aí, parou por aí? Não. Não. O inimigo não para. Vem em seguida alguns sopros que não do Espírito Santo. E daí algumas separações. Em 1940, há uma discussão entre liberais e conservadores e sai, em 1940, uma igreja da IPI, um grupo, e funda a Igreja Presbiteriana Conservadora. Não sei se você já ouviu falar. 1940. 1969, surge um outro movimento separatista que vai formar a Igreja Cristã Presbiteriana. Sai da IPI. Antes dessa ainda, em 1958, surge uma igreja que sai da IPI. Uma história separatista também, que é a Igreja Pentecostal da Bíblia. Já ouviu falar? No final da década de 50, 58. Daí, em 69, Igreja Cristã Presbiteriana. Em 72, Daily Rezende de França, reúne o Supremo Concílio em Brasília, e lá surge um movimento separatista que vai culminar na formação da Igreja Presbiteriana Independente Renovada. Parou por aí? Não parou. Ano 2000, surge uma igreja chamada Família Viva. Lá para os lados do Rio de Janeiro, em Volta Redonda,
e surge essa igreja. Acabou a IPI? Graças a Deus, não. Não acabou. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Para concluir. Então, de onde viemos? Viemos da igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos. Amém? Como aqui chegamos? Como nós chegamos até aqui? Pela graça, pelo poder e pelo amor de Deus. Amém? Para que estamos aqui? De onde viemos? Como aqui chegamos? Para que nós estamos aqui? Só por bonito? Não é. Nós estamos aqui para fazermos a vontade de Deus, para nós servirmos o Senhor, para nós proclamarmos o Evangelho, para nós testemunharmos o amor de Cristo, para nós amarmos mais as pessoas, Deus fluir através de nós, tendo sempre a Escritura como suprema em nossa vida, tendo Cristo como centro do nosso ser, tendo Deus como eterno, soberano sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja, tendo o Espírito Santo como grande mestre, a nos ensinar a todo instante, e a igreja como instrumento do reino de Deus aqui na terra, a qual nós pertencemos e queremos ser usados para isso. É para isso que nós estamos aqui, amém, igreja? É para isso que nós estamos. Para onde nós queremos ir? Isso também nós devemos perguntar. E agora, para onde nós vamos? Sempre o rumo ao alvo. O alvo é Jesus. Não há outro alvo. Não perca o foco. Às vezes querem nos tirar do foco. Igreja, muitas vezes querem nos tirar do foco. Mas não percamos o foco. E o foco é o Senhor Jesus. O foco é a pátria celestial. O foco é a eternidade com Deus para todo sempre. Nós reinarmos com Ele. Esse é o foco, essa é a direção. Nós sempre semeando isso, caminhando com Deus, erguendo o pendão real, erguendo estandarte agentes, tudo pela coroa real do Salvador, para a glória de Deus, caminhando com esperança, vivendo pela fé, vencendo pelo amor, e que Deus nos ajude e nos abençoe a sermos igreja, IPI do Brasil, um dos ramos da igreja de Cristo. Ela não é somente ela a igreja de Cristo, mas ser um dos ramos da igreja de Cristo, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. E que nós tenhamos humildade para pedirmos perdão quando nós traímos a nossa própria história. Sabe de uma coisa? Eu estive pensando esses dias, a gente é tão crítico, e nós presbiterianos independentes somos críticos. Somos muito críticos. Nós somos tão críticos e somos tão autocríticos que quando não tem quem martele a nossa igreja, nós martelamos. Já pensou nisso? Quando não tem quem surre a nossa igreja para encontrar defeito na igreja, a gente surra. Tem muito disso, eu estou inventando. Nossa igreja sofreu muito por causa disso. Nossos filhos já sofreram muito por causa disso. Nós precisamos pensar e repensar isso. E amarmos mais a nossa igreja. Não como sendo uma deusa, mas como sendo ela aquela igreja que nos chama para servir o Senhor, na qual nós fomos chamados. Eu gostava muito de uma expressão do reverendo Abival, que dizia, e num dos estandartes, à época a gente fazia parte da Comissão de Imprensa e Comunicação da Igreja Nacional, falou, nós vamos trabalhar temas não polêmicos. O jornal vai ser para temas não polêmicos. Vamos trabalhar o tema da paixão. E aí começou. IPI do Brasil, paixão pastoral. IPI do Brasil, paixão pela igreja. IPI do Brasil, paixão pela diaconia. IPI do Brasil, paixão pela educação teológica. IPI do Brasil, paixão pelo ensino. E assim por diante, pela educação cristã. Foi um período maravilhoso na vida da igreja. Nós vamos precisando voltar às nossas origens. Nós não precisamos de enlatados. Repito o que foi dito ontem na pregação.
Nós não precisamos de enlatados. Nós nascemos de uma maneira independente, autônoma, sem tutela, que enxerga a realidade e sabe contextualizar. Pela graça de Deus. O Espírito Santo tem soprado sobre a vida da igreja, nesse sentido. Que a nossa igreja, e eu me refiro agora mais diretamente aqui ao Serrano, IPI do Brasil, do Jardim Serrano 2, seja uma igreja que guarde no seu coração essa história, que não perca a memória, para que possa ter futuro, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe mais e mais. Amém, amém e amém.